diversidade cultural e a miscigenação de raças. Como a gente sabe, o Brasil é um país bastante grande e a gente tem 26 estados e mais um distrito federal, que é Brasília. Nosso país apresenta diferenças ao longo do território, de uma região para outra, já é uma cultura bastante diversificada, diferente. Então, em um país tão extenso e com alto índice de imigração, fica impossível manter as mesmas características por todo o seu território. Em um espaço que vive e circulam muitas pessoas diariamente, de diferentes lugares do mundo, a cultura acaba se transformando a cada dia. Então, esse encontro de diversos estilos de pessoas e grupos faz com que o Brasil seja um país com uma grande diversidade de culturas, de raças. E aí a gente tem que pensar como foi a nossa formação, como é a formação da população brasileira. E ela é um resultado de uma grande mistura de culturas e também características físicas de diversas partes do mundo. São os índios, os portugueses, os africanos, os árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, muitos outros povos que também ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar três nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro: os indígenas que já existiam aqui, os portugueses que vieram explorar nossas terras e os africanos que vieram fruto da escravidão. Então, durante vários anos, os costumes, as línguas, as crenças e formas diferentes de viver desses três povos foram se misturando e se formando a base da nossa cultura. Quando os portugueses chegaram no Brasil, há mais de 500 anos, eles encontraram o povo nativo daqui, né? Então, quando eles chegaram, eles encontraram centenas de moradores em um espaço que até então não era conhecido pelo restante do mundo. E aí, eu discordo muito dessa ideia de que eles descobriram o Brasil. Eles exploraram. É diferente de descobrir. E o Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, já era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, os povos tupis. Os tupis habitavam a costa brasileira desde o sul do atual estado de São Paulo até o Ceará. E os antepassados desse povo já habitavam o Brasil bem antes da chegada dos portugueses. E aí, com a chegada dos portugueses, muita coisa mudou. E aí a gente tem que lembrar do que os portugueses fizeram com os nossos indígenas. Primeiro essa guerra biológica, porque você imagina, esses índios eles não tinham contato com outros povos como os europeus, que tinham outros costumes de higiene. Então ocorreu a guerra biológica, que é essa coisa de contaminação de doença que eles não conheciam, o corpo não tinha como trabalhar em cima disso. As índias elas foram violentadas, estupradas, fora que o tanto de indígenas que morreram, né? Então, além de trazer a cultura e costumes do seu país de origem, os portugueses foram responsáveis por trazerem também os africanos para o Brasil. Eles trouxeram da África pessoas para trabalharem aqui como escravos. Uma característica importante implantada pelos portugueses é a língua, e língua é poder, tanto que a gente tem uma língua portuguesa, sabe? E o idioma que hoje falamos é também uma herança deixada pelos portugueses. Então, o Brasil nega os indígenas, nega os africanos e ainda glorifica os portugueses que exploraram o nosso país. É uma contradição, sabe? Então, sua implantação demorou um longo período, pois os indígenas que viviam aqui já possuíam seu próprio idioma. Só que por volta de 1750 é que ele passou a ser usado com mais frequência. Não só a língua, como a comida, a religião. Então, há vários mecanismos que os portugueses usaram para explorarem o nosso país. E mesmo o Brasil falando português é diferente do idioma falado em Portugal. E essa diferença se deve à influência de outras línguas, as línguas indígenas, por exemplo. Tinha plantas, coisas mais da natureza que os portugueses não sabiam porque lá não tinha. Então essas palavras foram acrescentadas no nosso vocabulário. Palavras como tatu, jacaré, mandioca, pamonha. E além da língua, os portugueses também trouxeram instrumentos feitos de ferros, como machados, espadas, facões, armas de fogo, que também não eram conhecidos pelos nossos índios. Então, com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses,
o Brasil incorporou mais característica na nossa cultura. E aí surgiu outra religião, os negros trouxeram a crença nos espíritos, o candomblé. A música também sofreu várias influências de instrumentos de origem africana, até a nossa língua também, e também a nossa língua portuguesa com sotaques de palavras como senzala, moleque, macaco, quindim, a nossa comida também, a feijoada. Então, muitos brasileiros de origem negra também contribuíram para a formação da nossa cultura, como é o caso do escritor Machado de Assis. E aqui a gente tem a capoeira, que foi desenvolvida no Brasil pelos escravos negros. E aí, com o resultado dessas misturas desses três povos, surgiram os mestiços, divididos em mulatos, mamulenco e cafuçu. Mulato é a mistura do branco com o negro, mameluco é a mistura do índio com o branco, o cafuçu é a mistura do negro com o índio. E aí, com o passar dos anos e com a chegada dos imigrantes de várias partes do mundo, a cultura e a raça brasileira sofreu mais transformações. E como consequência das relações entre índios, brancos e negros, é formado pela miscigenação de raças, costumes e crenças. E aí, essa mistura de povos que forma a população brasileira, que é denominada como miscigenação ou mestiçagem, porém esse processo de miscigenação não ocorreu de forma equilibrada no Brasil todo, então foram por partes. No Nordeste, por exemplo, havia o maior número de escravos por causa dos engenhos e canaviais, então a relação entre negros e brancos foi maior que em outras partes do país. Já em São Paulo, a mistura entre raças foi mais intensa entre brancos e índios, pois havia poucos negros na região. E aí, uma formação foi tão diversificada, a cultura brasileira é bastante rica e ampla. Somos, na verdade, uma combinação de arte, religião, cultura, costumes, modos de vida e de comunicação bastante diversificado. Só o que ocorre aqui no Brasil é bastante preconceito desencadeado apenas pela cor da pele ou por sua classe social, que é isso que a gente tem que lutar contra, já que o Brasil é formado por várias culturas, não tem que uma prevalecer superior às outras. E outro problema bastante enfrentado é a preservação da cultura. Então, desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, ocorreu o extermínio dos indígenas. Então, e até hoje eles sofrem com isso. Quando eles chegaram aqui, os portugueses, existiam cerca de 5 milhões de índios no Brasil. E hoje tem é um pouco mais ou menos de 550 mil. Então, ou seja, foram bastante massacres, várias pessoas morreram. Então, quando a gente não busca manter a cultura, a maneira de viver, a preservação da identidade da cultura para ser ensinada às futuras gerações, a gente acaba com o povo. Que é isso que o Brasil tem o costume, desde quando os portugueses chegaram, foi silenciar toda essa cultura bastante rica e dos verdadeiros povos do nosso país. E a partir do século XIX, o Brasil passou a receber novos imigrantes vindos principalmente da Europa. Aqui já existiam os índios, os africanos, os portugueses, e aí a gente recebe os alemães, italianos, libaneses, japoneses. Só que aí os africanos vieram para cá para ser explorados, escravizados. Já esses imigrantes, eles já vieram porque muitos estavam no contexto de regiões de guerra e tudo mais, vieram para cá e receberam terras. Foi outro tipo de aceitação aqui no país e, em sua maioria, eles ficaram entre sul e também no interior de São Paulo, sabe? No sul a gente tem os alemães e os poloneses e no interior de São Paulo vai destacar mais os italianos e os japoneses. E aí a gente vai ter também na comida essa variação. A gente recebe a cultura africana, por exemplo, é muito presente no Salvador, na Bahia. Isso vai estar também na dança, na culinária, na região. Em São Paulo também se concentra o maior número de italianos. E também na colônia japonesa se concentra no bairro da Liberdade, também em São Paulo. E a chegada de tantos povos ao Brasil, trazendo inúmeras riquezas culturais, formaram o povo brasileiro na comida, na dança, na música, na literatura, na arquitetura, entre outras coisas. Em um país como o nosso, com uma grande população e um vasto território, a cultura tende a ser bastante rica e ampla, e podemos nos considerar uma nação privilegiada culturalmente. E é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, e na próxima semana a gente vai fazer uma atividade sobre esse assunto.